O Evangelho que transforma. Esse tema veio ao meu coração porque nós temos, nesses últimos tempos, ouvido muita coisa que não é Evangelho, que distorce do verdadeiro Evangelho, que manipula o Evangelho. Um Evangelho que é apresentado de uma maneira mentirosa, sem força, enganosa. Um Evangelho que tenta manipular as pessoas, mas que não traz mudança, que não traz salvação, que não traz libertação, que nós sabemos que somente em Jesus. Ouvimos o Evangelho de prosperidade, que está focado em apenas nas bênçãos, as coisas materiais, financeiras. Ouvimos o Evangelho da graça barata, que diz assim: venha para Jesus, mas continue do mesmo jeito, derrotado, fracassado. O Evangelho dos pensamentos modernos, que pegam a Bíblia, pegam um texto, tiram do seu contexto, distorcem ele para trazer alívio ao coração do homem. Temos o Evangelho das filosofias, das mentiras dos homens, dos pensamentos, daquilo que eles acham, ou pensam, ou dizem, as suas opiniões, que não tem contexto bíblico. E talvez o pior de todos, o Evangelho antropocêntrico, o Evangelho centrado no homem. É o Evangelho que olha para o homem e diz: tudo é para você, tudo é teu, você é o cara, você pode. Mas tira Jesus do centro. Mas nós queremos um Evangelho cristocêntrico, onde Cristo é o centro e somente Cristo tem poder para mudar, transformar, restaurar, curar, libertar. Somente Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e fora dele não há outro caminho. É nisso que nós queremos. É nisso que nós confiamos e pregamos. A nossa confiança está na palavra de Deus. O nosso fundamento sólido ainda é a palavra de Deus e nada fora disso. Não estamos baseados em pensamentos dos homens, naquilo que eles falam, pensam, mas somente nas Escrituras Sagradas. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E como base dessa mensagem, o texto é o texto de Romanos capítulo 1, 16 a 17. Já está no próximo slide já. É um texto que fala sobre o poder de Deus. Só colocar o próximo slide já para isso aí. O Evangelho que transforma. Vamos lá. Paulo diz assim, o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pode colocar o próximo. Essa aqui é na versão Nova NVI. Essa aqui é na NVT, Nova Versão Internacional. Diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras: o justo viverá pela fé. Então essa mensagem que nós apresentamos aqui, essa é a mensagem que nós pregamos, essa é a mensagem que nós cremos, onde centro de tudo é Cristo, onde a resposta ainda é Jesus, onde aquele que opera maravilhas está no poder de Jesus nas nossas vidas. Agora, indo para o próximo slide, o que significa esse Evangelho? Evangelho, que vem do grego, Evangelho, significa boa mensagem, boas novas, boas notícias. É interessante que a maioria das pessoas, até mesmo eu, pensava assim, que essa palavra evangelho é uma palavra de origem cristã, mas na verdade ela é uma palavra de origem pagã. Ela já existia antes do cristianismo.
no tempo dos imperadores, lá quando um mensageiro vinha trazer uma notícia boa, no caso, né? Ele era o evangelista, vamos dizer assim, aquele que trazia uma boa mensagem, então ele trazia o evangelho, então eles já usavam essa palavra. Mas nós, né, os cristãos, usamos neste contexto as boas novas é Jesus, as boas novas de salvação que estão em Cristo Jesus. Mas por isso que nós temos que tomar cuidado com esse falso cristianismo, com esse falso evangelho que tira Jesus do centro. Tem um texto, se for possível projetar aqui, né? Gálatas 1, do 6 ao 8, que Paulo adverte a igreja sobre esse falso cristianismo. Gálatas 1, do 6 ao 8. Se você tiver a Bíblia aí, quiser abrir a Bíblia, fica tranquilo. Gálatas 1, do 6 ao 8. Eu sou das antigas aqui, ó. Gálatas 1, do 6 ao 8. Diz assim, Paulo falando à igreja dos Gálatas: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas nos estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E Paulo então é muito enfático e interessante, que Paulo aqui está falando para os crentes, querido, das Galácias, aos cristãos que estavam permitindo que outra mensagem, que outra boas novas, que outra boa notícia viesse dominar os seus pensamentos, que viesse distorcer o seu pensamento. Naquela época, uma época de muitos filósofos, né? Então vinha muitos pensamentos, muitas ideias, muitas ideologias, situações que distorciam a palavra, que tentavam misturar a palavra, e via aquela mistura da palavra, né, com algumas situações do paganismo que eram tentadas introduzir dentro do evangelismo, então para distorcer a palavra. Então era um falso evangelho, que não muda nada, que não transforma nada. Então nós temos que tomar muito cuidado com os falsos evangelistas, os mensageiros, os falsos mensageiros, que trazem notícias que não são notícias verdadeiras ao coração, que não muda nada, que não transforma nada, que não revela nada. Por isso que é importante, meu amado, nós cristãos conhecemos as Escrituras, a palavra de Deus, meditando nela dia e noite, para não sermos induzidos por vãs doutrinas, que enganam, que manipulam, que distorcem. Hoje nós temos o YouTube, vários canais de comunicação, então você clica lá e aparece lá uma pessoa falando e fala, a gente fala muita coisa que não tem contexto bíblico, não tem base bíblica. Como eu falei, pega um texto fora de contexto, manipula o texto a seu favor para tentar atrair multidões, para tentar atrair seguidores. Estamos na época dos seguidores, dos compartilhamentos, das tuitadas, não sei o que, onde as pessoas querem o quê? Mais fama para si, mais glória para si. O poder está em si, mas não em Cristo, não na sua palavra. Cuidado com as falsas mensagens, querido. Cuidado com o que você ouve na internet, no YouTube, no Instagram, seja o que for. Cuidado. Se não declara Cristo como Senhor, se não fala da obra da cruz, se não fala do novo nascimento, da regeneração, de uma transformação de vida verdadeira com Cristo, isso não é evangelho. Isso é qualquer outra coisa, mas não é evangelho. Paulo já comenta isso em 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18. Eu vou ler muitos textos, tá, aqui, então fique tranquilo aí. Eu gosto de ler muitos textos para dar embasamento bíblico, né? 1 Coríntios 1,18. É interessante, né? Porque essa mensagem da cruz, a mensagem do novo nascimento, ela é, como diz Paulo, né, loucura, porque ela contradiz o pensamento humano, ela contradiz a ideologia humana. Paulo fala assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus.
de novo a palavra poder de Deus, é o poder de Deus que transforma. Para quem não crê é loucura, porque talvez na mente das pessoas, humanamente falando, por isso que a palavra diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, porque nem para isso nós temos capacidade para crer, mas é o Espírito Santo que traz essa revelação no nosso coração, mostrando a importância, a necessidade de uma transformação, de uma regeneração, de uma mudança de vida. E Paulo diz, para quem infelizmente está perecendo porque não crê, é loucura. Mas nós que cremos, é o poder de Deus. É o poder de Deus que transforma o homem, que liberta o homem, que restaura o homem, que cura o homem. Indo para o outro slide. Quero enfatizar esse texto nessa parte. O que são as boas novas? Como diz o texto que nós lemos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Talvez aqui seja o melhor resumo do Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a melhor, a mais importante notícia de todas, a melhor boa notícia, a melhor boa mensagem, que Cristo veio para nos dar vida e vida abundante, que Cristo veio para nos resgatar da maldição, do pecado, da morte, da escravidão e nos transportar para um reino de luz, de vida em seu amor. Essa é uma obra de misericórdia de Deus, da grande bondade do Senhor, da fidelidade e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso jamais pode ser mudado. Independente dos tempos, independente das que as pessoas falam, independente do conhecimento humano, independente da época, onde as pessoas querem atualizar o Evangelho. Eu ouvi esses tempos essa palavra, né? Nós temos que atualizar o Evangelho. Não, o Evangelho ele é atual sempre, amado. A palavra de Deus tem essa magnitude de ser sempre atual, para todos os tempos, para todas as épocas, para todas as pessoas. O problema é quando ela é distorcida, né? Fora do contexto. Mas ela é sempre atual, viva e poderosa. Não tem como mudar isso, meu amado. Não tem como pregar outro Evangelho, a não ser esse, Jesus Cristo e este crucificado, aquele que morreu por nós para nos dar vida e vida plena e abundante. Este é o poder da palavra. Aquele que crê será salvo, mas a palavra diz que aquele que não crê, infelizmente, já está condenado. Então, boas novas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos para frente. Próximo slide. Eu gostaria de falar. Nossa, né? Para mim, isso aqui é uma terapia, né? Eita, lasqueira. Vamos lá. Vamos tentar. Isso. Eu gosto muito desse resumo aqui. Eu aprendi isso com o pastor Antunes, né? Ele falou que a história, né, da humanidade, podemos resumir nessas três situações. No seu livro, Os Efeitos Notáveis da Cruz, ele comenta sobre isso. Então, são três etapas. É interessante, a gente acompanhar, a gente vai perceber que realmente é isso, né? Criação, queda e redenção. Vamos explicar um pouquinho cada uma delas. Criação. Quando Deus criou o homem, Ele cria com o propósito do quê? De ter relacionamento. Essa era a maior vontade de Deus, o maior propósito de Deus. Ter relacionamento com o homem. Poder se relacionar com ele, como filho, como pai, como filho. Essa é a vontade de Deus. Tanto é que Deus, não precisa ler, mas lá em Gênesis 1, 26 e 27, Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre eles os peixes do mar, as aves dos céus, os animais, tal. E Deus disse: façamos o homem como nós, semelhante a nós, para ter relacionamento, porque até então Deus criou os animais, criou os peixes, as aves, criou a terra, o mar, fez separação, tudo como está lá em Gênesis, né? Muito bonitinho, mas no sexto dia Ele criou o homem, para que o homem dominasse sobre tudo o que Ele tinha criado. E para que o homem também tivesse comunhão e relacionamento com Ele. É interessante, se você olhar a história do povo de Israel, né, ali, principalmente a partir da saída do Egito, você percebe insistentemente esse chamado de Deus para com o seu povo.
Deus fala assim todo o tempo: eu quero ser o seu Deus, vocês são o meu povo, eu os escolhi, eu separei, eu salvei, eu os libertei, né? Esse é o meu propósito, Deus, para que o povo tivesse relacionamento com o seu Deus, se aproximasse dele, se achegasse a ele, sem necessidade de intermediários, né? Essa era a maior vontade do Senhor. Mas em seguida, infelizmente, vem o que? Vem a queda do homem, a entrada do pecado. E a queda e o pecado trouxe o que? Separação. Essa unidade que havia entre Deus e o homem foi quebrada, foi rompida por causa do pecado. Porque o homem desobedeceu. Deus tinha dado uma ordem e a ordem não foi obedecida. O homem preferiu dar voz ao diabo do que ouvir a voz de Deus. Isso é interessante, né? O homem, no caso a mulher ali, né, Eva, preferiu dar ouvidos à voz do diabo do que ouvir a voz de Deus. Deus falou uma coisa, o diabo foi lá e manipulou, distorceu, tirou a verdade, colocou meia verdade, aquilo caiu no coração, houve desobediência, queda, e o homem foi afastado. Deus expulsou o homem do jardim. Quando fala expulsou, fala que esse relacionamento foi quebrado. Foi quebrado. Mas é interessante que lá em próprio Gênesis, né, já em seguida, né, quando Deus fala com o homem, a Eva e a serpente, né, Deus já planeja a redenção. Ele já fala da salvação. Quando ele diz naquele texto lá de Gênesis 3,15, porém inimizade, né, entre ti e a mulher, este ferir a cabeça e você vai ferir o seu calcanhar. Deus já estava ali manifestando o plano de salvação, o projeto dele para a salvação do homem, para trazer de volta o homem a esse relacionamento com ele. É interessante, né? Deus já colocou isso no seu coração, de trazer de volta aquilo que havia quebrado. Amado, já dando um pouquinho para frente, né? É interessante que tudo isso, para chegar na volta de Cristo, para voltar ao princípio, quando o homem tinha livre acesso a Deus, sem pecado. Isso, né, quando Jesus voltar, no caso. Então Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para tomar sobre si a condenação, a culpa que havia sobre nós por causa do pecado, pagou o alto preço, pagou a dívida, pagou aquilo que nos separava de Deus para nos restaurar essa comunhão através da sua redenção. Redenção ou resgate antigamente funcionava assim. Isso era muito comum naquela época, né? Havia a questão da escravidão, né? E antigamente a escravidão, quando uma pessoa não conseguia pagar uma dívida, ela se tornava escrava. Isso era comum naquela época. Isso era comum naquele meio. Hoje você aciona a justiça, e não sei o que, com advogado, não sei o que, tem todo o processo. Mas naquela época, é a cultura da época, era normal isso. Você não pode pagar a dívida, então você vai ser meu escravo. Teus filhos vão ser meu escravo, tua família vai ser meu escravo. É assim que funcionava, e era muito simples. Tanto é que tem um texto na Bíblia lá em que Jesus fala sobre isso, né? Aquele homem que devia muito para ele, e ele falou: então você vem, tua família, você é escravo, tal. Então, né? Isso era comum naquela época. Então o que acontece quando a Bíblia fala de redenção ou de resgate? Jesus veio e pagou essa dívida. Ele pagou esse resgate. Naquela época, então, quando a pessoa tinha uma dívida, ela se tornava escravo, um parente próximo vinha, né, pagava a sua dívida e se tornava seu resgatador e tomava para si aquela pessoa de volta. Só que aquela pessoa, logicamente, passava a ser, entre aspas, seu escravo, mas não era tratado como escravo. Por quê? Porque era da família. A mesma coisa Jesus fez conosco. Ele paga a dívida, paga o preço, nos resgata do pecado, da maldição do pecado, da condenação do pecado, da morte eterna. Ele nos resgata com o seu próprio sangue, com o seu próprio sacrifício na cruz, e nos apresenta diante de Deus, salvos, regenerados e transformados, incluídos no seu sacrifício de morte e ressurreição. Então, criação. Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Queda, separação do homem por causa do pecado que entra no homem. E redenção, a salvação, a restauração da criação e voltar a termos relacionamento com Deus.
No próximo slide, falamos de redenção, falamos de salvação. Mas como ter acesso a essa salvação, a essa redenção? É interessante, né? Todo o processo foi realizado na cruz por Jesus. Ele pagou o alto preço. Ele tomou a nossa dívida. Ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu na cruz. Ele se colocou como intermediário, como resgatador. Ele se fez maldição por nossa causa. Se fez homem. Tudo por amor a nós. Todo o processo foi realizado na cruz. A sua morte e a sua ressurreição. No final ele diz: está consumado. A dívida foi paga. A maldição foi retirada. A morte perdeu o seu poder. Está tudo pronto. E agora, querido? Essa é a única vez que depende de nós. É a única vez que depende do ser humano. Porque a Bíblia diz que todos estavam afastados de Deus. E Jesus, pela sua misericórdia, o plano da salvação, restaurou a comunhão. Agora, o que eu preciso? Primeiramente, me arrepender. Arrependimento que vem do coração. Não estou falando de remorso. Arrependimento. Isso é a revelação do Espírito Santo ao meu coração, que mostra a minha natureza perversa, má, e mostra a minha necessidade de ter salvação. O arrependimento que está escrito lá em Atos 3:19. Atos 3:19. É interessante que já na época de João Batista, ele começou anunciando essa mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos. Quando Jesus começa o ministério também, ele já começa falando isso: arrependei-vos e crede no Evangelho, crede nas boas novas de salvação. E diz ali em Atos 3:19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. De novo, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então é algo sim que vem do coração, esse arrependimento do meu coração por causa dos meus pecados e consequentemente a confissão. Eu me arrependo e confesso os meus pecados. Declaro diante de Jesus os meus pecados, a minha maldade, a minha perversão, que eu não sou digno, que eu não mereço. A confissão me liberta da prisão do pecado. A confissão me liberta da maldição do pecado. A confissão abre o caminho de acesso ao Pai. Porque a partir do momento que eu me arrependo, confesso meus pecados, na confissão você declara que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Na confissão você declara que você não é merecedor da salvação, mas que Ele, por seu amor, o transformou, o restaurou e deu nova vida e vida abundante. E consequentemente, depois da confissão, vem a mudança de natureza, o novo nascimento, a nova vida em Cristo. Quer dizer, você é transformado. Velho homem, novo homem, nova criatura em Cristo Jesus, liberto da maldição da lei, liberto do domínio do pecado. E isso tudo, amado, por revelação do Espírito Santo ao meu coração, porque é Ele que convence, Ele que traz entendimento, é Ele que traz revelação ao meu coração dessas verdades. Porque, como eu falei no começo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Crer nesta obra poderosa de salvação, de regeneração, de transformação, de nova vida em Cristo. Tem muitos textos aqui, mas se eu começar a ler, talvez vai se prolongar muito aí. Mas talvez depois a gente possa até compartilhar esses textos aí com vocês. Então, arrependimento, confissão e mudança de natureza. Quero só ler o versículo de Salmos 32, que é um texto também interessante da questão da confissão. Tinha outros para ler aqui, mas
Salmos 32, do 3 ao 5. Olha interessante o que fala o salmista Davi. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em terra seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então você percebe nesse texto aqui: arrependimento, confissão e mudança, tudo uma coisa só. Esse arrependimento que vem do coração, reconhecendo a sua necessidade de salvação, de transformação, se transformando numa nova criatura em Cristo. Vamos para outro slide. Neste processo de salvação, meu irmão, nós encontramos 3 pontos importantes: justificação, adoção e santificação. Justificação, porque a palavra declara que nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Por causa dele, nós nos tornamos justos diante de Deus. Romanos 3, não tem como não ler os textos, né, para que você possa entender um pouco melhor. Romanos capítulo 3, 23, 22 ao 24. Romanos 3, 22 ao 24. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Só o versículo já explica tudo, né? A redenção que há em Cristo Jesus. E depois de justificados, meu amado, nós o que? Nós somos adotados. A adoção, né? Adotados como filho de Deus, recebemos a herança. Romanos 8, do 14 ao 17. Romanos 8, do 14 ao 17. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, ou Paizinho amado. O próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, uma vez justificados, o Senhor nos adota como filhos, quer dizer, a barreira de separação é aniquilada, o véu é rasgado, como usa a palavra lá, né? O véu é rasgado, e havia aquela separação entre Deus e o homem. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia se apresentar no Santíssimo Lugar. Então esse véu é rasgado, essa barreira de separação é retirada, e o homem se torna filho, adotado, voltando a ter livre acesso ao Pai. Ele é justificado, ele é adotado e ele é santificado. Santificado para sermos parecidos com Jesus. Porque a Bíblia diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então é a vontade de Deus que nós também sejamos o quê? Santificados. Santificados. Vamos para o próximo. Já estou quase terminando aqui. Estou tentando fazer um resumo aqui do Evangelho. Pode colocar o próximo. Talvez uma das coisas que mais trazem confusão, né, no meio evangélico é a questão da santificação.
Porque a santificação, querido, ela é separada, sabe? Não é tudo como as pessoas pensam, né? Quando você é regenerado, quando você nasce de novo, quando você passa pela experiência da cruz, de novo nascimento, e tem uma experiência com o Senhor, você é imediatamente santificado, se torna santo. É algo imediato, através da regeneração. Agora, porém, existe o processo da santificação. Você é santificado e continua se santificando. Você é santificado e continua nesse crescimento, nessa maturidade espiritual. É aí que muitas pessoas entram em conflito, porque elas nascem de novo e acham que tudo muda de uma hora para outra, né? Como se fosse uma chave que mudasse, mas não. Há um crescimento, há uma mudança que é progressiva, que é diária, que é constante, que é fruto de um relacionamento com o Senhor. Porque veja bem, é como uma criança. Quando a criança nasce, ela já nasce falando, andando, pulando, correndo? Não, é um processo de crescimento. Assim também somos nós, com relação ao novo nascimento. Nós nos tornamos novas criaturas e somos como crianças em Cristo. E há um processo de crescimento, esse é o processo da santificação. É por isso que a pessoa, quando ela nasce de novo, não muda de uma hora para outra. Aqueles hábitos que ela tinha antes, não é algo assim imediato, automático. É um processo de limpeza, de purificação, de deixar velhos hábitos, velhos vícios. É um processo que vai se desenrolando na vida cristã, no crescimento cristão. Por isso é importante a maturidade, por isso é importante buscar a Deus, por isso é importante a oração, é por isso importante estar nas reuniões, é por isso importante estar envolvido com pessoas cristãs. Esse processo faz parte da nossa vida, porque senão, amado, você não sai do lugar, fica estagnado, o pior, perde a fé. Então, nós somos santificados no novo nascimento, estamos sendo santificados no processo de santificação, que é a maturidade espiritual, e seremos santificados na volta de Cristo, onde seremos transformados, receberemos um corpo glorificado, e aí nosso espírito, alma e corpo estarão plenamente aperfeiçoados para viver eternamente com o Pai. Mas quero enfatizar a questão do processo de santificação, que é algo contínuo, que nós precisamos colocar em prática diariamente. É muito simples, meu amado. Eu gosto de usar muito esse exemplo. É como um alimento. A criança nasce, tem um período ali do leitinho, daqueles leites modernos que tem aí por aí na televisão aí, que é caro pra caramba, que o pessoal fala aí, né? Eu não sei, mas dizem que é caro. Então tem todo aquele processo ali, leite aqui, tal, leite X, leite XB, XY, não sei o quê, e vai lá. É um processo. É um processo. Depois papinha, depois sopinha, e assim vai crescendo. Depois uma frutinha, vai crescendo. Depois uma feijoada, vai crescendo. É um processo. É um processo. Ou você fica a vida inteira tomando leitinho. Já imaginou um marmanjão tomando leitinho? Na mamadeira ainda? O cara com 30 anos de idade, dá com a mamadeira. Não existe isso, mas é assim também na vida cristã, querido. É impensável um cristão de 30 anos de caminhada vivendo como criança, vivendo como leitinho. Sabe criança que qualquer coisa já chora? Porque criança, você compreende. Agora imagine um marmanjão chorando. Cadê minha mamadeira? Imagine isso. Mamãe, cadê a mamadeira? O marmanjão chegando para mamãe, cadê a mamadeira? É impensável. Assim também na vida cristã, é um processo, é uma caminhada, é uma jornada diária, constante, que nós precisamos fazer, que nós precisamos escolher, porque é a minha escolha, querido, ler a Bíblia, é a minha escolha assistir Netflix, é a minha escolha orar, ou é a minha escolha ficar no WhatsApp. É minha escolha, é meu alimento.
E aí que faz a diferença, né, querido? Do que eu estou me alimentando hoje? Da palavra, que traz vida, ou de outras coisas, que não trazem nada? Só que essas escolhas são minhas. E é uma escolha diária, que eu preciso colocar em prática, para que haja o quê? Crescimento, amadurecimento, fortalecimento. É como o alimento, é como uma criança. Ela se alimenta e vai se tornando forte. Assim também nós, se negligenciarmos o relacionamento com o Senhor e com a sua palavra. Então, amado, fomos santificados, estamos sendo santificados, e um dia, quando Cristo voltar, seremos perfeitamente santificados. E o último slide para encerrar. Esse é algo que tem muito forte no coração nesses tempos, né? O verdadeiro Evangelho, ele te transforma, não te conforma. Como eu falei, Evangelho que não traz transformação não é Evangelho. Evangelho que não te leva a amar Jesus não é Evangelho. Evangelho que não te faz ter nojo do pecado não é Evangelho. É verdade que por sermos limitados, existe uma luta diária, constante em nós, com relação ao pecado, com relação às coisas do mundo. Há uma luta diária. É por isso, como eu falei, nós precisamos nos posicionar diante de Deus na questão da santificação, buscando aquilo que me fortalece, buscando aquilo que me edifica, buscando aquilo que realmente traz vida nova, transformação, mudança, para que como cristão eu possa viver a plenitude do propósito daquilo que Deus tem para a minha vida. Nós não podemos nos amoldar ao sistema do mundo, que a palavra diz que é corrompido e perverso. Quando você olha para o mundo, o sistema dele é corrompido, é maligno, é mau. Você percebe que tudo está centrado no homem. É o eu. Mas por causa do Evangelho, nós percebemos que tudo está centrado em Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo está em Cristo, porque só Cristo transforma, restaura e liberta. Esse é o Evangelho que transforma. Jesus veio ao mundo, tomou sobre si nossos pecados, foi até a cruz, se tornou maldito, morreu, ressuscitou, nos incluiu na sua morte e ressurreição. Isso é pela fé, isso é um ato de fé. Está escrito na palavra, nós somos atraídos nele, no seu corpo, na sua morte, na sua ressurreição, para termos o que? Nova vida. Isso é algo espiritual, que é revelado pelo Espírito Santo, para que tenhamos vida e vida plena e vida abundante. Podemos passar por situações difíceis, meu amado, mas quando estamos firmados na palavra, na vida em Cristo, é completamente diferente. A nossa esperança, a nossa expectativa não está em homens, porque quando colocamos em homens, ela é frustrada. Mas quando colocamos em Deus, ela é verdadeira, ela é eterna. Não se deixe moldar pelas coisas deste mundo. Não se deixe moldar por aquilo que não traz transformação, vida nova. Eu não consigo crer no Evangelho, querido, que deixa o homem escravizado ao pecado. Eu não consigo crer no Evangelho que não traz mudança, que não traz vida nova. Eu não posso crer no Evangelho onde as pessoas do mundo olhem para mim e digam: não vejo nada diferente de você. Não vejo nada diferente de você. Por quê? Porque eu me envolvo com as mesmas coisas. Mas, querido, aquele que nasceu de novo, não adianta, ele é diferente. Porque a sua vida, a sua conduta, a sua maneira de agir, de proceder é diferente, porque manifesta Jesus. Esse é o Evangelho que transforma. O Evangelho onde não sou mais eu, mas é Cristo. É Jesus.
E consequentemente isso nós temos o quê? Que fazer a diferença. Porque agora nos tornamos luz e não trevas. A palavra diz que o Senhor nos transportou de um reino de trevas para um reino de luz. E agora então nós somos o quê? Trevas? Não, somos luz. E onde a luz está? A luz o quê? Ela tem que brilhar. Você já viu a escuridão ser mais forte que a luz? Quando acende a luz aqui, consegue ficar escuro? Não consegue ficar escuro, porque a luz é mais forte. Onde a luz, ela brilha. E assim também temos que ser nós neste mundo, brilharmos a glória de Cristo, através da nossa vida, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso comportamento, através das nossas ações ou reações. Não estou falando de perfeição, querido, porque todos nós estamos nesse processo de crescimento, de aperfeiçoamento. Todos nós, diariamente. Mas as pessoas precisam ver em nós algo diferente, algo que traz esperança, algo que traz vida. E essa esperança é Jesus, somente Jesus.